Olá, pessoal. O meu nome é Francisco Nogueira. Eu serei o professor de matemática hoje de vocês, tá bom? Do sétimo ano. Então, vamos lá. O assunto da aula de hoje será os números inteiros, ok? O que iremos aprender hoje? O que são esses números? A origem desses números, o módulo e números opostos, operações e exercícios. Beleza? Então, primeiramente, o que são esses números? São os números positivos e números negativos. Eles formam um conjunto numérico representado pela letra Z, certo? Essa letra Z significa número ou algarismo. Significa também Zahlen, que em alemão significa número ou algarismo, certo? Então, vemos aí uma reta numérica na qual temos os números positivos e números negativos. Como vocês podem ver aí, temos aí o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Também temos o -1, o -2 e o -3 e assim por diante também. Temos ali também o nome, números opostos. Simetria em relação ao zero. O que significa dizer que esses números são opostos? Significa dizer que, vemos ali o 4. O número oposto ao 4 será quem? O -4. O número oposto a -1 vai ser quem? O 1. E o número oposto a 5 vai ser quem? O 5. Certo? Então, isso a gente chama de números opostos. São os números positivos e também números negativos. Certo? Um módulo. O que seria um módulo? O módulo se refere à distância de um determinado número, né? Da origem, que no caso nessa reta seria o zero. Então, o módulo ele não pode ser negativo. Por quê? Se repararmos o seguinte, da distância do 0 ao 4, temos aí o quê? 4 números, não é isso? Então, o módulo será 4. E da distância do 0 ao -4, certo? Temos o que aí também? 4 casas decimais, certo? Então, calculando em forma de distância, não existe distância negativa, mas sim positiva. Logo, o módulo só existe se for positivo. Não existe módulo negativo. A origem dos números inteiros. Como foram que esses números surgiram? Bom, eles surgiram a partir do Renascimento, certo? Com a expansão comercial, que aumentou a circulação de dinheiro, obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. A maneira que eles encontraram de resolver tais situações, problemas, consistiam no uso dos símbolos mais e menos. Lembrando que nessa época, os números que existiam somente eram os números naturais, que eram aqueles números que a gente pode contar nos dedos. O 0, o 1, o 2, o 3, certo? Logo depois, surgiram os números inteiros, que seriam os números positivos e os números negativos. Ok? Com esses números, fica mais fácil da gente representar situações de lucros, certo? De perdas e ganhos. Por exemplo, nesse tempo aí, como é que os comerciantes faziam? Digamos que o comerciante vendia um saco de milho, certo? Vou desenhar aqui o saco de milho. Se nesse saco tivesse 10 quilos e ele vendesse 8 quilos, ele escreveria nesse mesmo saco menos 8, para representar que no saco existe menos 8 quilos. E se ele pegasse os 2 quilos que havia sobrado aqui e colocasse em outro saco que tivesse os mesmos 10 quilos, como é que ficaria? Ele acrescentaria aqui o mais 10, para representar que esse saco ganhou mais 2 quilos. Ok, pessoal? Então, foi dessa forma que os números inteiros surgiram. E as operações? Bom, ao realizar alguma das 4 operações com esses números, devemos também operar o sinal que os acompanha. Sinais iguais ou soma ou na subtração, some os números e conserve o sinal. O que isso quer dizer? Percebam aí que temos a regra do sinal. Temos ali o sinal de mais com mais vai ser igual a mais, menos com menos vai ser igual a menos. Mas isso para soma e subtração, ok? Para multiplicação e divisão é diferente, mas a gente vai ver depois. Então, na soma ou subtração com números de sinais iguais, esses sinais a gente repete e soma os números. Por exemplo, ali, ó, temos o 2 mais o 5. Quando a gente somar isso aí, vai ser o quê? 2 mais 5 é igual a 7. Perceba que o sinal a gente repetiu.
Temos aí também 10 mais 22. Quando a gente somar, vai ser o resultado igual a 32. O sinal de mais a gente repetiu também. E no menos? Menos 5 menos 4 vai ser igual a quanto? Menos 9. O sinal a gente repetiu e os números a gente fez a soma. Menos 56 menos 12 vai ser igual a menos 68. O sinal a gente repete e soma os números. Ok? Percebam o seguinte, que a gente está fazendo isso somente para adição e subtração. Na multiplicação e divisão, isso é diferente. Então, prestem bastante atenção. Multiplicação e divisão de números inteiros. Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo. Reparem na regra do sinal que tem aí no quadro. Mais vezes mais, o sinal é positivo. Menos vezes menos, o sinal vai ser igual também a positivo. Percebam que, diferente da adição e subtração, na multiplicação isso aí já mudou. A gente já não repete agora o sinal de menos. O menos com menos, né, vai ser igual a mais, certo? Isso na operação de multiplicação. O mais com mais vai ser igual a mais e menos com menos é igual a menos também na operação de divisão, ok? Então vamos lá para passar para os exercícios para ficar com esse aprendizado em mente. Seu João depositou R$ 239 em sua conta corrente, que estava com saldo devedor de 540. Qual é o saldo atual da conta do seu João? Então vamos lá. O seu João devia quanto? 540. E ele depositou na conta 239. 239, certo? O sinal de menos significa que ele estava devendo esse 540, certo? Estava com saldo devedor. E o sinal de mais significa dizer que ele depositou essa quantia aqui agora na conta, certo? Quando ele depositar esse dinheiro na conta, o que é que vai acontecer? Esse saldo devedor tende a diminuir, certo? Então vamos lá. O 9 menos 0, eu não posso tirar 9 de nada, ok? Então o que é que eu faço? Eu pego um número aqui com o vizinho do lado. E no lugar do 4 vai ficar o quê? O 3, certo? Então 10 menos 9 vai ser igual a 1. 3 menos 3 vai ser igual a 0. E 2 menos 5 vai ser igual a 3. Bom, 301 vai ser o saldo atual da conta do seu João. Beleza? Lembrando que, para fazer essa adição ou subtração, a gente sempre coloca unidade abaixo de unidade, certo? Que seriam esses dois números aqui. Dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Ok, pessoal? Vamos passar para o próximo exercício. Um camelô fez 4 vendas. Na primeira, teve prejuízo de R$ 4,00. Deixa eu já ir anotando aqui no quadro. Ele fez 4 vendas. E na primeira, teve prejuízo de R$ 4,00. Ou seja, o sinal é negativo. Certo? Na segunda, teve prejuízo de R$ 11,00. Na terceira, teve lucro de R$ 13,00. Ou seja, agora o sinal agora vai ser positivo. Por quê, professor? Porque ele teve um lucro. Esse é o dinheiro que está entrando para o camelô. E na última, ele teve lucro de R$ 5,00. Certo? Ou seja, mais um sinal positivo de R$ 5,00. Pode-se calcular o saldo resultante desses 4 negócios? Claro que sim. Analise e assinale qual das alternativas é a correta, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular qual foi o saldo resultante dessas 4 vendas. Na letra A temos 4, certo? Não temos um sinal nesse 4, mas isso significa dizer que o 4 foi positivo,
Por quê? Porque implicitamente o sinal de mais aí está na frente do 4. Ok? Não precisa colocar quando o número é positivo. Logo, o 4 está ali como sendo positivo. 4 menos 11, teríamos aí o quê? Que o resultado disso aí seria menos 7. Porém, como a gente pôde perceber, aqui de primeira, o número 4, ele era o quê? Negativo, ele não foi positivo. Logo, a gente já pode descartar a primeira alternativa, certo? Essa letra A. Todas as outras, vemos aí que o número 4 está sendo negativo, ok? Então, vamos para analisar o número 11, ok? Vemos também que o número 11 está como sendo negativo em todas as outras alternativas, beleza? Então, a gente viu aqui também que o número 11 também era negativo, beleza? E o número 13, ele foi positivo ou foi negativo? Vimos aqui que ele foi positivo no quadro, beleza? Então, a gente já pode descartar a alternativa A e B. Temos aí agora como prováveis alternativas corretas a letra C e a letra D. Só que, quando a gente fizer o cálculo também disso aqui, vamos perceber o seguinte, que o 4 menos 11, ele vai ser igual a menos 15. E 13 mais 5 vai ser igual a mais 18. Quando a gente calcular isso aqui, desse saldo positivo com esse saldo negativo, a gente vai ter como resultado mais 3. Ok, pessoal? Teremos aí como resultado mais 3. Qual dessas alternativas aí, entre letra A, letra B, letra C e letra D, tem aí como resultado o mais 3? A letra C. Então, a resposta correta do nosso exercício vai ser letra C. Passando para o próximo exercício, temos aí o seguinte. Após encontrar o resultado da potência a seguir e multiplicá-lo por menos 30, encontra-se as seguintes alternativas aí que vocês estão vendo aí no quadro. E qual que é a potência que a gente vai ter que calcular? A potência é esse menos 5 elevado ao cubo. Como que a gente faz para calcular isso aí? Será que vai dar um resultado positivo ou será que vai dar um resultado negativo? Eu vou dividir o quadro aqui, certo? Temos aí a potência que é menos 5 elevado ao cubo. Quando a gente calcular essa potência, teremos que fazer o seguinte. Vai ser o 5 menos 5 vezes menos 5, certo? Esse menos 5 aqui vai ser 3 vezes. Quando eu calcular esse primeiro aqui, ó, certo? A gente já vai perceber o quê? Que o sinal, ele vai trocar. Por quê? São dois sinais negativos. Quando a gente na multiplicação, esse sinal a gente tem que operar também. Então, teremos aqui um resultado como sendo positivo. 5 vezes 5 vai ser quanto? 25. Temos aí como resultado o mais 25. Porém, ainda sobrou para a gente o quê? Esse 5 aqui, que está sendo o quê? Negativo. Quando a gente multiplicar por esse menos 5, esse 25, teremos como resultado um número que vai ser negativo. Por quê? Mais com menos, na multiplicação, o resultado vai ser o quê? Menos. E 25 vezes 5 é igual a 125. Ok? Então, temos como resultado da potência o número menos 125. E daí, no exercício, ele mostrava para a gente que queria fazer o quê? Multiplicar a potência, né? O resultado da potência, por menos 30. Então, como que a gente vai fazer? Eu sei que o número aqui já é um número negativo. Quando for multiplicado por menos 30, o resultado vai ser o quê? Vai ser um número positivo, ok? Então, primeiro a gente faz a multiplicação e depois a gente coloca lá o sinal de mais. 0 vezes 5 é igual a 0. 0 vezes 2 vai ser igual a 0 e 0 vezes 1 vai ser também igual a 0. 3 vezes 5 vai ser igual a 15. Vai 1. 3 vezes 2 é igual a 6, mais 1 é igual a 7. E 3 vezes 1 é igual a 3. Quando a gente fizer essa soma aqui, teremos que 0, 5, 7 e 3. Ou seja, o resultado dessa potência
quando multiplicada por menos 30, vai ser igual a 3.750. No exercício aí, qual é a resposta, qual a alternativa que tem esse número, certo? Lembrando que é um número positivo. Por quê, professor? Porque multiplicamos dois números negativos, o resultado só poderia ser um número positivo. O resultado desse exercício, então, vai ser a letra D, ok? Para terminar, temos aí um último exercício que fala para a gente o seguinte: qual é a diferença entre o quociente e o resto da divisão de 256 por 3? Professor, eu não sei nem quem é o quociente e nem quem é o resto. Não tem problema, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, tá bom? A divisão era 256 dividido por 3. Podemos calcular o 2 dividido por 3? Não dá. Podemos calcular o 25 dividido por 3? Isso aí já pode, não é? Que vai ser o quê? Eu sei que 7 vezes 3 é igual a 21. 21, eu posso me aproximar com mais 3 aqui, para ficar mais próximo do 25? Posso. Então, vai ser o quê? 8. 8 vezes 3 é igual a 24. O resultado para a gente aqui é 1. Baixa o 6, né? Que sobrou 6. E temos agora 16 dividido por 3. Quanto que vai ser isso? Eu sei que 5 vezes 3 é igual a 15. Se eu fizesse 6 vezes 3, daria o quê? 18. Passaria de 16. Logo, o número correto a ser colocado aqui no quociente, que é essa parte aqui do resultado, seria o quê? O 5. Ok? Então, 5 vezes 3 vai ser igual a 15. Quando a gente fizer essa subtração, teremos aqui como resto o número 1. Ok? Então, quem que é o resto aqui da divisão? É o número 1. Quem que é o quociente? É o resultado da divisão. Quem que é o dividendo? O dividendo é o número que está sendo dividido pelo 3. E o divisor é o próprio número 3, certo? Que é quem divide aí o dividendo. E no exercício ele pedia para a gente o quê? Qual é a diferença entre o quociente e o resto da divisão de 256 por 3? Então, qual que é essa diferença entre o quociente e o resto? Temos aí uma diferença de quanto? De 85 para 1, a diferença total vai ser igual a 84. Logo, a alternativa correta desse exercício será a letra C, que é justamente 84. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Estou ficando por aqui e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.